Voltamos com o programa Conexão Legal. Hoje entrevistando o promotor de justiça, Dr. Carlos Blatt. Dr. Carlos, nós estávamos falando, aliás, até fervorosamente, a respeito dessa discussão se pode ou não o Ministério Público efetivar aí uma fiscalização maior e até mesmo a própria persecução. Mas agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. A relação, nós tivemos há um tempo atrás uma difusão muito complicada na mídia com referência à invasão de escritórios, principalmente escritórios de advogados e essa série de problemáticas, aí, inclusive até ofendendo o Estatuto da Advocacia. Qual é a posição do Ministério Público e a sua em particular? Bom, eu posso falar como 13º promotor de justiça criminal da capital, enfim, como ex-integrante do grupo de combate ao crime organizado aqui de São Paulo. Eu acho que há limites nas investigações, seja da polícia judiciária, seja do Ministério Público, ou seja de qualquer órgão. Esses limites estão, obviamente, determinados pela Constituição Federal e pela lei ordinária. Então, ao que tudo indica, nós temos verificado em algumas operações feitas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, em operações que levam até nomes esdrúxulos, assim, interessantes, né? Eu gostaria de fazer um curso com o pessoal da Polícia Federal, né? Sem dúvida. As nossas operações é máfia disso, máfia daquilo, gafanhotos do deserto, Operação Temis, etc. Então, bem criativos. Né? São criativos e, obviamente, têm uma função inicial que seria a de procurar o não vazamento da informação, mas, de outro lado, o lado marqueteiro da operação, e aí isso, obviamente, leva a um prejuízo de quem está sendo investigado. Mas o problema maior que se verifica é que essas invasões aos escritórios de advocacia, elas devem ser realizadas, se forem realizadas, obviamente amparadas em algo absolutamente concreto. E bem extremamente palpável. Palpável. O que acontece é o seguinte, uma mera suspeita, porque o advogado está exercendo o seu sagrado mistério de defender alguém, né, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, nos termos do que determina o Estatuto da Advocacia. De repente o cidadão, por conta disso, por estar defendendo alguém, sofrer uma invasão no seu escritório, porque há suspeita de que lá ele guarde algum tipo de documento, etc. Isso é absolutamente terrível, né? Eu acho que isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Sem dúvida. É claro que há situações, e aí a gente tem que colocar e não generalizar, mas há situações que advogados entram no crime, policiais entram no crime, promotores entram no crime, juízes de direito praticam crimes, né? Enfim, estão muitas vezes atrelados em organizações criminosas. E eu já tive casos de busca e apreensão em escritórios de advocacia, mas porque a prova era irretorquível, havia necessidade efetiva de se complementar aquela prova no que tange a quadrilha ou bando, mas não para fuxicar ou para invadir, para depois saber se há algum papel de interesse, ou para construir prova, ou para construir prova contra o réu. Então existem, obviamente, esses limites. E nós, no exercício do nosso papel, né, nas atribuições criminais, a gente sempre procurou defender os interesses da sociedade e também dos próprios advogados que estão lá militando, estão fazendo o seu papel, e é um papel fundamental e sagrado que deve ser respeitado. Há casos, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, uma interceptação ambiental em um parlatório dentro de um presídio, onde um líder máximo aí de uma facção criminosa, né, fazia o contato com o mundo exterior através de dois advogados. Esses eram um advogado e uma advogada. E esses levavam os chamados salves, né, as mensagens para o resto do sistema penitenciário. E, obviamente, nós já tínhamos elementos de prova a determinar que tratava-se de uma organização criminosa, de uma quadrilha. Então, com uma interceptação ambiental autorizada pela Justiça, nós fizemos a prova cabal, né, de que, efetivamente, os advogados não estavam lá para defender os interesses daquele líder da quadrilha, daquela facção criminosa, mas estava, na verdade, atuando, né, como se fossem criminosos, membros da quadrilha. Aí, obviamente, há necessidade de uma intervenção do Estado em qualquer nível, em qualquer repartição. Mas o que se vê de forma geral não é exatamente isso. Pelo contrário, é uma exceção o que acabou de me dizer. Exato. Mas, de forma geral, as invasões dos escritórios de advocacia, elas têm sido feitas dentro de uma esfera de marketing monstruosa, não é isso? Envoltos
e uma pirotecnia descabida e irresponsável. Eu sempre vejo, às vezes as operações que são feitas e de repente você vê lá uma fileira de policiais, Sim. cada um carregando no colo um computador, Sim. olhando para aquele computador como se fosse um objeto de outro planeta, troféu. Um troféu, e olhando e fazendo aquelas caras feias e combinando o exato momento que as câmeras vão se ligar para eles poderem passar com aquele material. Chegam à sede da repartição policial e escrevem o nome da repartição com documentos, etc. E quando se vai verificar, não existe nada de concreto. Há uma diferença entre a investigação criminal e a pirotecnia, né, de supostas investigações da operação criminal, né, dessas operações de grande porte. Eu participei de muitas operações, posso lhe assegurar que pelo menos 99% delas foram muito bem sucedidas, muito embora cercadas também do apelo midiático. Infelizmente, casos de grande repercussão acabam chamando a atenção da mídia, e a sociedade quer saber efetivamente o que Aliás, acontece. quando se chama a atenção da mídia, eu acho que o respeito ao próximo, o respeito ao indivíduo, ele tem que se aumentar e muito, né? Porque a mídia costuma normalmente prejugar e normalmente condenar. O que mudou há muitos anos para cá, e esse papel do Ministério Público, eu acho que não se deve impor censura nesse país, promotor, juiz, delegado, que queiram falar, o advogado, obviamente dentro das limitações legais. E a imprensa... E da responsabilidade. Exatamente. E a imprensa de um tempo para cá, depois de alguns escândalos que foram obviamente demonstrados aí, como por exemplo o caso daquela escola base e tantos outros aí onde houve uma repercussão negativa. Aliás, é um caso terrível, memorável, né? É um exemplo a não ser seguido. Não ser seguido. Então o que acontece? Eu acho que a imprensa agora já tem um pouco mais de consciência ao passar um caso. Acredita nisso, doutor Blatt? Eu acredito que obviamente a nossa imprensa está mais responsável? Boa parte dela, sim. Agora, aqueles programas apelativos, né, onde espreme e sai sangue, o sensacionalismo, ele sempre vai existir, como existe aqui nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. Agora, cabe às autoridades, com relação a esses programas e tal, tomar um pouco mais de cuidado ao se referir a uma determinada operação policial. Eu normalmente, quando falo alguma coisa, eu falo, obviamente, a condição de suspeito, investigado, réu, processado e condenado. E, obviamente, existe toda essa dinâmica e que eu acho que a sociedade tem o direito de saber. Mas sempre com muita responsabilidade, com bastante cuidado, respeitando o próximo exatamente. E munido do Estado Democrático de Direito. Eu acho assim, eu considero que qualquer declaração que seja feita de afogadilho, né, sem qualquer subsídio jurídico, você acaba, obviamente, não só atrapalhando a própria persecução penal, o devido processo legal, como também afetando a imagem daquele que está sendo investigado. E, aliás... E também a imagem de quem está acusando. De quem está acusando, sem dúvida. Banaliza, faz esse sujeito de novo na televisão e sem levar um resultado positivo. Eu queria lhe agradecer muito a sua atenção, de ter prontamente atendido o nosso pedido de vir aqui ao nosso programa novamente. E eu gostaria de convidar para um próximo programa para a gente discorrer um pouquinho mais sobre os problemas e as soluções para o Ministério Público melhor e uma sociedade melhor. Eu que agradeço a você, ao Instituto, aos seus ouvintes, aos seus telespectadores aí. Será um prazer, uma honra. Sempre que chamar, estaremos aqui atendendo. Obrigado e conte com o nosso Instituto. Muito obrigado. Você aí de casa, meu muito obrigado. E digo aqui, o nosso programa estará disponível, além da TV aberta, também no nosso site, iidc.org.br. Esteja conosco, acesse nosso site, compartilhe das informações e mande-nos e-mails, descrevendo pautas e sugestões. Meu muito obrigado e até um próximo Conexão Legal.